Vamos lá então, vou trazer uma parte aqui do ensino a qual eu passei esse dia chamado hoje para os meus discípulos, aqueles que me seguem, aqueles que buscam o conhecimento da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versos 11 em diante. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem sequer de levar a sua sandália. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palavra de Deus, ela é reta, ela é correta, ela é verdadeira, ela não tem rodeios e ela não volta atrás vazia. Antes ela faz aquilo que apraz, que é a vontade de Deus, ela se cumpre naquilo que Deus ordenou a ela para que seja cumprida. Como eu disse em outros vídeos anteriores, a noiva se encontra corrompida. A noiva se encontra corrompida. Então, quando você diz que Deus rejeitou o seu povo escolhido, Jerusalém, imagina a igreja corrompida se ele não rejeitará. Então, o que a palavra vem nos ensinar, o que a palavra vem nos dizer no dia chamado hoje, é que o batismo do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo é para os escolhidos, é para aqueles que renunciaram à carne, renunciaram às bem-aventuranças desse mundo para receber as bem-aventuranças do céu. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que sofrem. Então, o que a palavra está nos revelando aqui, o que ela está nos ensinando aqui, que o batismo com o fogo, o batismo de fogo é aqueles que foram rejeitados, que são os ramos que foram cortados e que vão ser lançados no fogo eterno. Aqui não está falando que o batismo de fogo, a qual talvez a tua igreja tenha te ensinado, tenha te mostrado, é algo bom. O que nós precisamos é ser batizado no Espírito Santo. O batismo com fogo, ele precisa ser rejeitado. É tão fácil receber o batismo com fogo, ser rejeitado. Toda vez que nós andamos numa mentira, lembra de Ananias e Safira. A única coisa que Deus permite o divórcio é porneia, não é adultério. No texto original é porneia. Porneia é aquele homem que se deitou com homem, a mulher que se deitou com mulher. A igreja a qual deixou as escrituras, a igreja a qual traduziu a Bíblia jamais vai dizer isso, porque até nos dias de hoje se pratica porneia. Então o que acontece? A porneia, Deus não tem compromisso com qualquer pessoa que pratica porneia. Esses são rejeitados. Esses você nunca deve participar da mesa deles e nunca se associar a eles, porque Deus os tem rejeitado, tanto ativo como passivo. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem resumida. Então o batismo com o Espírito Santo são para aqueles que são de Deus. O batismo de fogo é para aquele que é rejeitado. Talvez você não queira aceitar essa minha palavra, mas busca o conhecimento, busca o entendimento, vá no contexto. O texto sem contexto é pretexto. Vai no contexto de todas as escrituras de Mateus 3, tanto para trás como para frente, você vai ver que Jesus está falando de dois batismos. João Batista está revelando que Jesus não só abençoaria, mas também ele julgaria. Aqueles que eram santos receberiam o Espírito Santo, e aqueles que fossem rejeitados, embora eles estivessem na mesma videira, seriam os ramos que seriam cortados e seriam lançados no fogo. O batismo de fogo é condenação. Existe muitos, assim como eu também, um dia eu ficava pedindo, Deus me batiza com o Espírito
com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, seja repreendido esse mal da minha vida, me batiza com o Espírito Santo, e o fogo seja para aqueles que não andaram segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, todos esses que canta nas igrejas, todos esses que levam essa palavra do engano, seja repreendido no dia chamado hoje. Você quer crer na minha palavra? Creia. Se você não quer crer, estuda as escrituras. Eu estou acompanhando as escrituras, eu estou lendo a palavra segundo os rabinos têm ensinado. Muitos rabinos são enganosos, muitos rabinos têm trazido a palavra segundo a cabala e segundo a numerologia, mas não são esses a qual eu sigo, embora os ensinamentos deles tenham grande progressão, mas o batismo com fogo significa condenação. João Batista não tinha o poder de julgar, mas aquele que viria após dele, a qual ele não era digno de carregar a sandália, não só lhe daria o Espírito Santo, mas também julgaria com retidão. E você está mediante o julgamento de Cristo, assim como eu. Então, que o Espírito Santo seja o meu batismo, e não o batismo de fogo. Deus te abençoe, bom dia.